O nosso tema de hoje é Sísifo, a zona de conforto. Essa história é da mitologia grega. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima, até o topo. Quando chegava lá, a pedra rolava montanha abaixo, ele descia e rolava a pedra novamente acima. Chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo e assim ele ficaria eternamente como castigo. Essa história, como toda a mitologia grega, tem um fundo de verdade. E é uma metáfora da situação humana, da condição humana. Nós podemos fazer uma avaliação de que, mesmo nesta situação que Sísifo se encontra, é uma zona de conforto. Aquilo é conhecido, ele já sabe o que esperar, ele sabe a força que tem que fazer, então ele leva a pedra até lá em cima, ela rola, ele já sabe que rola, aí ele volta. Quer dizer, ele leva uma vida confortável, dentro da zona de conforto. Por mais problema que ele tenha, ele está, por incrível que pareça, numa zona de conforto. É isso que ocorre com a humanidade. Por mais problema que tenha, qualquer coisa que se proponha, que se faça, para que as pessoas cresçam, evoluam, é considerado como uma tremenda ameaça, um insulto, uma agressão. Simplesmente porque exige alguma mudança na vida daquela pessoa. Isto é, uma mudança na zona de conforto, por mais desconfortável que esteja sendo. Por quê? Quando se fala em crescimento, evolução, a ideia não é de melhorar, de evoluir, de crescer. Por que isso é visto como uma agressão, como uma ameaça? Porque as pessoas não querem sair da zona de conforto em que estão. Elas já introjetaram, já incorporaram uma filosofia de vida, uma visão de mundo, e não querem de forma alguma mexer nesta visão de mundo, mudar o paradigma, o sistema de crenças em que vivem. E continuam tendo problemas. Então, se colocar a história de Sísifo num contexto de reencarnação, cai como uma luva, porque cada vez que ele leva a pedra lá em cima, seria uma vida. Aí ele volta e começa tudo de novo. E assim ele vai. E isso não muda nunca. No caso das reencarnações, acontece exatamente muitas e muitas e muitas vezes com uma minúscula mudança entre uma e outra, numa vida em relação à anterior ou à próxima. Por quê? Porque a zona de conforto permanece. Quando a pessoa chega aqui, já vem com toda aquela estrutura mental, emocional, simplesmente incorpora algumas mudanças do entorno, da raça, da língua, do novo país que está vivendo, mas a base permanece. Aquilo que já foi construído em N encarnações passadas, continua. Por isso que é muito difícil um grande salto numa encarnação. E é por isso que leva esses milhares e milhares e milhares de anos para se conseguir uma evolução minúscula na humanidade. Porque vão e voltam praticamente da mesma forma. Então, muda um pouco a tecnologia, o ambiente, a indumentária, né? A moda, a roupa, a tecnologia, mas
no frigir dos ovos, os problemas permanecem exatamente como eram há milhares e milhares de anos. Então, as guerras são a prova mais consistente disto. A pessoa fazia guerra não sei quantos milhares de anos, aí ela continuou fazendo as centenas e agora ela continua fazendo. Se formos olhar, são praticamente os mesmos sempre guerreando. Qual a mudança que teve? Mesmo com todo esse sofrimento. E quanto mais faz, mais agrega, não é? Mais agrega energia negativa e traz mais problemas ainda na próxima vez. O tema de hoje é muito interessante pelo seguinte: uma pessoa escreveu um e-mail dizendo assim, que ele não acredita em Deus. Quer dizer, essa é a típica afirmação inacreditável. Para a pessoa chegar e afirmar uma coisa dessas, é porque está com sérios problemas de raciocínio, puramente raciocínio mental. Em que ele não acredita? Ele não acredita que existe? Vamos primeiro por esse lado da questão, que não existe. Então, como os ateus, né? Então, como que surgiu tudo isto? Nós temos, evidentemente, sempre tem que chegar nesse ponto da causa primeira. Antes que tudo existisse há 13 bilhões e 700 milhões de anos, como diz a física atualmente, quando surgiu ou houve o famoso Big Bang, que não foi uma explosão, mas a palavra diz isso. Esses 13 bilhões, o que originou essa emanação, essa evolução, a mudança? Se ainda existia um enorme oceano de energia sem nada existir atomicamente, pura energia, isto é, pura onda, só uma onda. Essa onda emanou quer dizer, ele oscilou, ondulou, e 380 mil anos depois surgiram os primeiros átomos. O que causou essa ondulação? O que causou o Big Bang? Por que surgiu isso? Então, inevitavelmente, se a pessoa pensar em termos astronômicos, ela tem que voltar no tempo até a origem deste universo e se perguntar, e antes disso, o que existia? Porque existia alguma coisa, porque foi essa ondulação, essa explosão que gerou os átomos e que aí gerou todo esse universo de estrelas, de planetas, etc. Tudo isso foi uma condensação da energia para ter massa, para que pudesse ter algo assim material. O famoso bóson de Higgs, descoberto o ano passado, ou comprovado, é um campo de energia. Ele não é uma partícula, ele é um campo. Esse campo é que dá massa às demais partículas. Em contato com esse campo, a partícula passa a ter massa, quer dizer, esta ondulação inicial passa a ter massa quando entra em contato com o campo do bóson de Higgs. Ok. E de onde surgiu o campo do bóson de Higgs? Quer dizer, tudo isso surgiu da mesma fonte. São N
partículas diferentes, N campos, e tudo isso organizado de uma maneira com sintonia ultra fina, às vezes com 36ª casa decimal de sintonia, para gerar uma constante em todas as forças físicas, para que se possa ter um universo material igual a esse, que é o que sobrou, porque houve uma aniquilação de matéria e antimatéria, e o que sobrou é esse universo material que nós vivemos. Por que sobrou esse universo já é uma questão que não tem ainda resposta na física. Por que tudo não foi aniquilado? Porque você tinha matéria e antimatéria, um anula o outro, sumia tudo e voltava tudo à estaca zero da origem. Para que sobrasse essa matéria, teve que haver alguma força, alguma inteligência que agisse no universo para que sobrasse alguns átomos para poder gerar esse universo todo do jeito que nós vemos hoje. Só isso já implica um tremendo mistério para os físicos. Então, na física, por exemplo, se discute a partir do Big Bang para frente. Como já foi falado, né, eles só estudam fenômenos. A causa primeira ou a realidade última não interessa ou não é assunto da física. Pois é, mas só que o nosso amigo que está com um problema de aceitação ou de acreditar em Deus, ele tem esse problema. Ele não é físico, portanto ele não pode ficar restrito ao fenômeno, porque ele tem um problema existencial. O que ele faz com a vida dele? Porque essa questão é absolutamente fundamental. Se isso não é resolvido, nada mais é resolvido. Porque na cabeça dele, se ele, por qualquer motivo, chegar à conclusão que não existe, por mais absurda que seja essa a conclusão racional que ele tenha, como que ele faz em seguida? Acaso ele chegasse nessa conclusão, não é? Não existe nada. Tudo isso surgiu, bom, aí esse tipo de raciocínio não pode, a pessoa não pode fazer, certo? Ele não pode caminhar por esse raciocínio de onde surgiu tudo isso, porque se ele começar a questionar de onde surgiu, ele terá que estudar a astrofísica e chegar à conclusão que tem algo antes do Big Bang. Portanto, esse algo que existe antes do Big Bang e que emanou o Big Bang só pode ser um ser inteligente com vontade suficiente de emanar um Big Bang. Porque tem que ter uma causa. Você tem uma energia, vamos supor, uma energia primordial que está ondulando, que é uma onda ondula. E do nada, essa onda resolve emanar e criar essas partículas todas, esses campos todos, e pôr todo esse universo matematicamente organizado para que tudo funcione às distâncias, para que harmoniosamente isso possa evoluir. Bilhões e bilhões de estrelas com bilhões com galáxias com 200 bilhões de estrelas, com seus sistemas, etc, etc, e aglomerados de galáxias. Do nada, sem nenhuma organização. Pois é, mas aí temos um problema, né? De onde surgiram as leis de física? Por exemplo, né? Essas constantes de 36 casas decimais de ajuste fino, como é que faz? Do nada, eventualmente, não é? Surgiu uma situação em que calhou que neste universo tem todas essas constantes ajustadas finamente para que pudesse haver vida. Isso por um acaso. O povo que defende essa teoria fala que tem N universos, então, em um dos universos,
Isso foi ajustado dessa forma e aí surgiu a vida do nada. Pois é, mas só que volta o problema lá atrás. O que fez com que o oceano primordial emanasse esses N universos, N dimensões? Desta causa primeira, não há como fugir. Nada aparece do nada. É impossível uma coisa assim. Logicamente impossível algo surgir do nada. Nada, quando eu estou falando, é nada mesmo, não é o vácuo quântico, o nada dos budistas, não é esse, é nada com não existência de coisa alguma. É impossível. Tem que ter uma origem. Bom, mas o nosso amigo que escreveu, provavelmente ele não fez uma análise desse tipo para chegar à conclusão que ele não acredita. Só que as evidências, quando se fala provar que Deus existe, as evidências físicas são arrasadoras. Por acaso, não surge esse tipo de organização extraordinária como o olho humano, como o pescoço da girafa. É impossível isso surgir do nada, porque tem um encadeamento lógico e simultâneo, paralelo, de ações biológicas para que se possa chegar no resultado final. Então não é uma coisa linear, é um plano, tem um projeto sendo executado para que se possa ter, como no caso da girafa, um arquétipo desse depois de um certo tempo. Não é uma simples mutação que pode gerar um animal deste. Então, só o fato de ter esta lógica simultânea em andamento já implica que tem que existir um plano, uma inteligência organizando isso, evidentemente. E no caso do colapso da função de onda? Quando se faz uma escolha entre as infinitas possibilidades que a onda permite, você colapsa uma escolha e essa coisa que você colapsou passa a atender, com o devido tempo, a aparecer na realidade material. Leva um tempo para que esta energia, digamos, astral, possa ser condensada de uma maneira a aparecer o carro na sua garagem, por exemplo. Não é instantâneo. Por quê? Simplesmente para a sua própria proteção. Se a pessoa colapsasse, fizesse uma escolha, e essa escolha fosse instantânea, e essa pessoa não tivesse absoluto controle emocional, como seria? O caos. O caos. Porque a pessoa pensa uma bobagem qualquer, quando está com raiva, com ódio, com ciúme, com inveja, etc., um pensamento negativo qualquer, e este pensamento se manifestaria imediatamente nesta realidade física. Vocês imaginaram se seria possível ter vida organizada num planeta com seres que não têm controle emocional e que manifestassem a realidade imediatamente? Impossível, seria um desastre total. É por isso que existe como se fala, um retardo entre a pessoa pensar no carro e o carro aparecer na garagem. Aparecer no sentido que a pessoa trabalhará, novas oportunidades aparecem, como se fala, novas portas se abrem, a pessoa trabalha, ganha o dinheiro, poupa, compra o carro. É assim que o carro aparece na sua garagem. Não é um passe de mágica, não é uma magia, não é loteria. É absolutamente física. É uma manipulação de energia. Mas desta forma que eu estou explicando.
a oportunidade aparece, porque a pessoa colapsou a função de onda de um automóvel, então aparece a oportunidade para que ele trabalhe, ganhe o dinheiro, compre o carro. Não é só desta forma que pode, né, o carro entrar na vida da pessoa, também pode ser por uma herança, pode ser por N possibilidades. Mas a pessoa colocar a esperança dela nas outras possibilidades de que ela não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que fazer nada e que o carro aparecerá milagrosamente na sua garagem. Esse tipo de raciocínio mágico é extremamente perigoso para o ser humano. É como a pessoa que fica esperando que apareça um emprego na vida dela que caia do céu, não é? Então, ela não estuda, não vai atrás, não faz entrevista, não olha os empregos que tem, não muda de opção, né? Não vê todas as alternativas, etc. Ela fica esperando em casa que apareça o emprego. E se não aparece o emprego, de quem que é a culpa? Adivinha? De Deus. Então é igual o nosso amigo, são N casos, né? Igual o nosso amigo. Por que que Deus não põe um emprego na minha vida? Infinitas possibilidades de trabalho, principalmente num país igual ao Brasil. Infinitas possibilidades de prestar um serviço, de produzir alguma coisa, de fazer algo que gere recursos para todos, todos ganham. Um serviço é prestado, ele é remunerado, todos ganham, todos crescem. Agora, esperar que isto surja do nada é típico de pensamento mágico. Então, talvez essa pessoa que escreveu, ele esteja esperando alguma coisa desse tipo, que caia na vida dele a solução de tal problema. Uma outra situação é quando a pessoa esquece a causa primeira dela. Então tem a causa primeira do universo, que gerou tudo. E tem a causa primeira daquela centelha que está evoluindo ao longo do tempo. Lá atrás, há muitos e muitos milhares de anos, quando o ser começou a sua evolução, ele foi tomando decisões. Algumas acertadas e algumas errôneas. Algumas ele ajudou as pessoas e outras ele prejudicou. Umas ele agregou energia positiva e em outras energia negativa. E isso é um conta corrente que vai balanceando. Crédito, débito, crédito, débito. E no início ele pode ter sido, ou ele pode ter debitado em si mesmo demais. Vocês veem ao longo aí da história da humanidade e o mundo de hoje como que é, o que está acontecendo, né? O que aconteceu no século XX nesse planeta e o que vem acontecendo. Se nós só pegarmos esse período de 100 anos, e virmos o que foi feito pela humanidade em 100 anos, dá para ter uma ideia da carga negativa que a humanidade criou para si mesma para os próximos séculos e milênios. Se vocês olham a Primeira Guerra Mundial, qual foi o resultado daquilo? A Segunda Guerra Mundial. Qual foi o resultado daquilo? Continuamos nos efeitos da Segunda Guerra e só não teve a terceira por um verdadeiro, neste caso, um verdadeiro milagre. Só esses 100 anos mostra a capacidade do ser humano de gerar energia negativa para si mesmo. Quer dizer, imagine a polarização que essas pessoas estão. Já morreram e muitos já renasceram, muitos já renasceram, já morreram, mas muitos estão vivos atualmente, com toda aquela carga negativa do século XX.
Agora imagine se nós puxarmos 5.000, 10.000 anos, 50, 100.000 anos atrás. O que as pessoas agregaram ao longo desses milênios? É só pegar a história e ler. O que aconteceu? Guerra, mais guerra, mais guerra, mais guerra. A gente pode ficar falando aqui e não para nunca mais só falando a palavra guerra. 30 anos de paz em 5.000 anos de guerra. Só teve 30 anos, um período de 30 anos em que não havia guerra documentada. Ainda tem essa, mas documentada historicamente, teve um períodozinho de 30 anos em que não tinha guerra no planeta. O resto, N guerras, centenas, ao mesmo tempo, por todo o planeta. Depois de todos esses longos anos, nasce a pessoa aqui no Brasil e tem problemas na vida. Tem dificuldades de todos os tipos, né? De família, de nascimento, de local, de condições financeiras, sociais e assim por diante. Daí ele vai levando, vai lutando, mas chega uma hora ele resolve escrever que ele não acredita em Deus. Pois é, como que fica todos esses milênios atrás, em que houve um débito gigantesco? Eu não estou falando que é o caso específico desse nosso missivista, né? Porque lá na frente é capaz dele assistir esse DVD e achar que eu estou falando que ele está debitado e tal e coisa, né? Então já vai tirar do contexto. Eu estou citando só como um exemplo que serviria para qualquer tipo de ateu que questiona a existência de Deus. Eu estou mostrando a dinâmica cósmica, como é que funciona. Então, quando a pessoa está aqui agora e tem muitos problemas, esses problemas podem ter sido causados nesta existência por colapso da função de onda feita de uma maneira errada. Então ele fez escolhas que levaram a determinadas situações e agora ele tem um problema de desemprego ou de falência ou de qualquer outro tipo. Isso foram escolhas desta vida. Mas tem todo esse histórico passado presente em todas as pessoas que estão vivas no planeta e que estão nascendo e que irão nascer. Então, sempre existe este conta corrente em andamento. E mais cedo ou mais tarde, as condições criadas no passado aparecem no presente. Então, se muitos e muitos anos atrás a pessoa foi um assaltante, por exemplo, e agora ele nasce e ele... Agora eu não assalto mais ninguém. Eu mudei. Dali a um tempo ele sofre um assalto. Aí ele julga que é uma injustiça tremenda, porque ele é tão bonzinho, e como que aconteceu isso com ele? Como que Deus deixou ele ser assaltado? As condições magnéticas do assalto atual, que ele foi vítima, foram criadas lá atrás. Estão permanentemente gravadas no seu corpo espiritual, nos 7 corpos. É um banco de dados que está ali armazenado, e como toda informação ou toda energia atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante, isto é, energia. Então, a mesma situação que ele criou para outras pessoas lá atrás, mais cedo ou mais tarde, as condições de uma vida o levarão a vivenciar essa mesma situação que ele criou para os demais lá atrás. E aí ele sofre, e espera-se, ou supõe-se, que ele aprenda. Isso não é um castigo, não é sadismo, não é nada disso. É que a pessoa pode aprender por 2 caminhos, ou pelo amor, ou pela dor. Se essa pessoa resolver trabalhar, colaborar, ajudar, no limite das suas forças,
Essa expressão precisa ficar bem clara, né? Não é nas horas vagas, não é no hobby, não é entre o jogo de futebol, não. É no limite das suas forças. O que se espera que a pessoa faça? O máximo da capacidade que ela tem, mental, emocional, física, espiritual, seja lá, todas as variáveis. Que ela faça o máximo. Só isso. Ninguém está pedindo que o 100 dê 110. Ele só dá 100? Ele dá 100. O 90 dá 90. Né? Este copo pode ser enchido até aqui. Uma jarra é desse tamanho. Esse copo só tem que dar essa quantidade que cabe nele. A jarra precisa dar a quantidade que cabe na jarra. E assim por diante. Cada um tem a sua capacidade, sua vocação, suas variáveis ocultas nesta vida. O que se espera é que a pessoa use toda esta capacidade para fazer o bem. Com isto, essa pessoa vai conquistando créditos e vai apagando ou pagando os débitos lá de trás. Então, não há necessidade de sofrer, de autoflagelação, essas coisas. Não há necessidade disso. Quem que vai se alimentar disso? Deus, o todo. O todo não precisa de nada disto. Quem se alimenta de energia negativa, ou de medo, de raiva, de ódio, de ciúmes, de inveja e etc., são os seres negativos no momento. Eles não são negativos eternamente. Eles estão negativos por escolha deles. No mesmo instante em que eles decidirem mudar de visão de mundo e colaborar, ajudar, crescer e evoluir, no mesmo instante eles podem mudar o status de vida deles, local, condições e tudo mais. Nada é fixo, definitivo, eterno, desta maneira como muitas pessoas pensam. Tudo é mutável. Pode a pessoa ficar negativa por longos e longos, milênios e milênios e milênios? Pode. Mas é uma escolha da pessoa. Não é nada, ele não está sofrendo nenhum castigo eterno que ele ficará ali para o resto da eternidade sofrendo. Esta é uma questão que o nosso amigo talvez tenha. Né? Ele não aceita Deus, porque na cabeça dele ele acha que Deus faz o quê? Faz esse tipo de coisa? O todo, por definição, é puro amor. Então, um ser que é puro amor não consegue ter outro sentimento que não seja esse. É o óbvio ululante. Um ser que é puro amor só pode sentir amor. Esta questão dual foi a humanidade, os seres é que criaram isto. Eles é que geraram esta situação do famoso debate ou embate do bem contra o mal, né? Duas forças. Só existe uma única força no universo, o todo. Abaixo disso, é muito complexo, mas abaixo disso tem as criaturas, os seres emanados. Esses seres é que optam, como tem livre-arbítrio, eles optam, né, por fazer tal coisa ou fazer outra coisa. E quando eles optam pelo poder, ganhar, levar vantagem, prejudicar, explorar, etc., eles vão contra o objetivo do todo. E toda vez que você vai contra o objetivo do todo, você entra na contramão da coisa. E você polariza a energia de maneira negativa. E isso traz consequências mentais, emocionais, físicas, para o ser que fez a opção. Se ele agrega miasmas, né, ou antimatéria no seu corpo físico, seja espiritual ou material, inevitavelmente, isso ao longo do tempo
provocará deformações físicas, mentais e emocionais. Ele entrará no caminho da involução. Ele foi evoluindo até chegar, vamos dizer, na forma atual, vamos falar dos humanos, cabeça, tronco e membros. 5 dedinhos em cada mão. Mas isso, ele está evoluindo, isso não é o final do processo. Na medida em que ele polariza a energia negativa em si, ele começa a provocar alterações no seu DNA. Quando, numa outra vida, ele pode nascer com sérias doenças ou deformações, ou etc., infinitas possibilidades, já vindas das vidas passadas, de tanto que ele agregou energia negativa em si. Se vocês pegam os livros de história e leem 3.000 anos atrás, mais ou menos, 4.000 anos, quando as tribos invadiam o território das outras, né? Isso o tempo todo, e pegava as criancinhas da outra tribo pelas perninhas, né? Segurava as perninhas e batia com a criancinha, com a cabeça da criancinha numa parede, numa árvore, numa pedra, até estraçalhar aquele bebê. Isso tudo está relatado, escrito pelos próprios que fizeram isso. Eles documentaram tudo. Isso, imagine o resto. Mas isso, com certeza, faziam. Ou então pegar os bebezinhos e jogar lá na fornalha de Moloque, por exemplo, né? Que adora assar bebezinhos. Para quem que é oferecido esse tipo de sacrifício? Para o todo. É uma aberração absoluta e total. O todo só é amor. Se o todo não fosse só amor, o universo, a vida, não melhoraria, não cresceria, não teria alegria, não teria harmonia, não teria desenvolvimento. Seria algo monstruoso, totalmente. Nasce alguém que tem alguma deformação, é um caso em 1 milhão ou milhões. O normal é, o bebê nasce perfeito, ele cresce, ele vira um ser perfeito, e tem 7 bilhões nessa situação, todos nascendo. Isso é o normal, tudo cresce, tudo evolui. Você vê o mundo animal, a fauna, a flora, tudo evolui para a perfeição. Não involui. Toda esta quantidade, este todo de seres, evoluem, melhoram, crescem. O normal é ser alegre, feliz. Tem as exceções que têm os problemas. Então, só por esse exemplo, e isso considerando um planeta extremamente complicado como é este, em que a maioria dos seres tem uma carga kármica muito complicada. Num planeta de grande evolução, já não existe nada desta barbárie que existe no planeta Terra. Porque aí a maioria, ou quase todos, ou todos os seres que estão nesse planeta, já evoluíram, já passaram desse ponto de barbárie, de levar vantagem, de explorar, etc, etc. Aqui, isso é a norma, não é? Aqui é a regra. A exceção aqui é o inverso disso. Aqui um franco atirador de um exército instituído dá um tiro nas costas de uma menina de 4 anos de idade. Um franco atirador atira um tiro de fuzil nas costas de uma criança de 4 anos de idade que saiu da casa e andou na rua. Qual o objetivo militar deste fato?
Qual é o perigo que esta criança de 4 anos de idade representa para este exército ou para este governo? Não há a menor explicação racional para um ato deste. Um ser que faz isso, que dá um tiro de fuzil nas costas de uma menina de 4 anos de idade, quanto vocês acham que ele agregou de energia negativa no corpo dele? Pois é, no momento ele acha que, né, que é um exterminador. Ele sai e mata quem ele quiser impunemente, né, como se isso fosse guerra, justificasse matar uma criança de 4 anos de idade. É muito fácil ser franco-atirador deste jeito, né? Agora, ser franco-atirador quando as condições estão de igual para igual, aí é outra história. Não, mas o nosso amigo atira nas criancinhas de 4 anos de idade. Muito bem, no momento ele está vivo, mas daqui 100 anos, 200 anos, né? Daqui a quanto? 40, 50 anos ele já saiu desta vida. Aí ele vai para o outro lado e daqui a pouco ele volta aqui. Com esta carga que ele agregou ao matar essa criança, ele espera nascer onde? Nascer em que continente? Em que país? Em que situação? Em que família? Em que entorno? Aí, depois de um certo tempo, ele começa a questionar a existência, ou eu não entendo ou não aceito Deus. Porque aí esse ser está cheio de problemas, né, graças ao ato que ele fez com a menina, e a culpa é de quem? De Deus. Então, essa é a situação generalizada neste planeta. Praticamente os 100%. Não acreditam, então aí é muito fácil racionalizar a coisa para falar, né, que não existe reencarnação, não existe vida após a morte, só tem a matéria, né? Então, e não tem Deus, né? Quer dizer, não tem nada, é a barbárie total, é o puro acaso. E aí ele reclama. Aí ele reclama porque como é que ele está nessa situação na vida? Então vocês veem que não é preciso muito raciocínio, basta ter um pouco de boa vontade para honestamente analisar os fatos e chegar às conclusões. Qualquer outro tipo de racionalização não resolve nada e não leva a coisa alguma. Por exemplo, se a pessoa está andando numa rua e vê uma senhorinha que quer atravessar para o outro lado. E ela já tem bastante idade, tem muita dificuldade já de locomoção e tem dificuldade para atravessar a rua com aquele trânsito todo. E na velocidade que precisa, etc. Muito bem, vamos supor que alguém para e ajuda essa senhorinha a atravessar para o outro lado. O que acontece em termos de neurotransmissores? Imediatamente, esta pessoa que ajudou recebe um fluxo de endorfinas na sua corrente sanguínea. Então ele fica feliz, alegre e feliz. Ganhou endorfinas. É uma coisa maravilhosa quando você tem essa experiência. Ele ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Bom, aí ele, por lógica, deduz que a consequência dele ter ganho toda aquela endorfina foi porque ele ajudou aquela senhora. Aí ele resolve ajudar mais uma. Então ele procura outra senhora que quer atravessar, ele atravessa a segunda senhorinha e ganha mais endorfina. Bom, com 2 deu isso, imagina 3. Aí ele arruma uma terceira senhorinha, atravessa e ganha mais endorfina. Quanto mais ele ajudar, mais endorfina ele ganha. Existe alguma explicação para isto?
fisiológica? Não existe. Ninguém sabe por que se ele ajudar, ele ganha endorfina. Aí ele ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Ajudou mais, ganha mais. Não tem limite para isto. Os outros neurotransmissores existem limitações, mas no caso da endorfina, não tem. Quanto mais o bem ele faz, mais endorfina ele ganha. Agora, perguntinha. Qual o acaso que poderia gerar uma situação dessa? Qual é o acaso que programou os genes do ser humano para que, se ele ajuda a outro ser humano, ele ganha, ele fabrica em si endorfinas? Só este fato já prova a existência de uma inteligência superior administrando isso. Você faz o bem e você recebe o prêmio imediatamente em endorfinas. Imediato. Aí faz mais o bem, ganha mais. Faz mais, ganha mais. É ilimitado, infinito. Só isso seria suficiente. Por quê? Gerar todo um sistema nervoso central para fazer esse tipo de hormônio. Nesta situação em que ele ajudou o outro, se fosse como acredita-se que a selva, não é? A evolução das espécies, o mais forte, o mais apto, o mais inteligente é o que sobra, né? O resto ele extermina. O darwinismo puro. Se fosse por esse caminho, como que explica que você ajuda e ganha? Se seria pela competição. E vocês sabem, se vocês estudarem, que na natureza a competição é a exceção. A regra é a cooperação entre as espécies. Uma espécie ajuda a outra. Elas cooperam entre si para que haja um ecossistema gigantesco, descomunal, interagindo e mantendo a biosfera viável para que todos possam viver e evoluir. É por cooperação que o sistema, que o planeta funciona, a biosfera toda. Não é por competição. Se fosse por competição, já teria exterminado todo mundo, porque se você puser cães e cabras num lugar sozinho, só cães de um lado e cabras do outro, não tem mais nada, o que acontece? Os cães comem todas as cabras, depois não tem mais cabra para comer, aí os cães, vamos supor que se comam entre si, e aí acabou. Aí o último cão morre de fome, que foi justamente o que aconteceu lá na Ilha da Páscoa, porque era um ecossistema fechado no meio do oceano, descambou naturalmente para essa situação. Eles foram destruindo todo o meio ambiente até não sobrar nada e até ficar do jeito que ficou. Portanto, existe uma lógica, existe uma intenção, existe uma vontade por trás de tudo isso. Quanto mais se analisa, mais se chega nessa conclusão. É impossível existir uma vida organizada sem existir um ser por trás disto tudo que esteja colapsando a função de onda do universo. O Big Bang foi um colapso da função de onda. O todo manifestou o desejo de emanar este universo dentro de si. Porque o todo é tudo que existe, tudo. Não existe nada fora dele. Então o universo só poderia surgir, adivinha, dentro dele. Então é uma emanação, é para dentro, né? Não é para fora. O todo está aqui e o resto do universo está aqui. Não, isso não existe. O todo é tudo. Tudo isso está dentro dele. É por isso, obviamente, que cada centelha está dentro de cada ser, porque a centelha, como eu já falei na última vez, é o próprio todo. A centelha está fora do todo?
É lógico que não, pelo que eu estou explicando. A centelha, obviamente, é o próprio todo, porque ela está dentro do todo. Tudo está dentro do todo. Então, qualquer coisa aqui dentro dele tem ele como essência, como a energia que está manifestando, no nosso caso, universo atômico, manifestando as partículas, as ondas, os átomos, as moléculas, para gerar tudo isso. Tudo isso está dentro do ser, do todo. Como isso é descomunalmente grande, infinitamente, existem N dimensões da realidade dentro do todo, porque é uma questão só de frequência. As ondas podem ciclar em infinitas possibilidades, e cada um parâmetro de tanto a tanto, uma faixa, ficaria sendo uma dimensão X. Outra faixa vibratória, uma outra dimensão. Tudo isso é forma de falar, não é assim, um em cima do outro, é tudo interpenetrado. Mas, da mesma maneira que você não troca o rádio de lugar para sintonizar uma outra estação, é a mesma situação, você só troca a frequência que o seu aparelhinho de rádio está emitindo. Então ele entra em fase com a onda que está vindo do transmissor da rádio. Mudou a frequência no seu rádio, você acessa outra estação, outra, N. 20 é só uma convenção que os humanos fizeram, mais ou menos, né? 20 AM, 20 FM. Isso é uma mera convenção, porque isso poderia ser muitas, tem um tamanho. Neste caso tem um limite, que é o tamanho da frequência de rádio. Dentro dessas infinitas, praticamente, dimensões, vai da mais rudimentar, mais simples, mais bárbara, né? E falando já em termos socialmente, etc., como esta terceira dimensão, e vai subindo e fica cada vez mais sublime, À medida que o ser muda a sua vibração, ele troca de dimensão. E quem está em cima pode viajar para todas as de baixo, porque quem está em cima pode mais. Então, ele sabe como baixar, né, mudar a frequência para ir da rádio tal, a outra rádio, a outra, por exemplo, né? Então, quem está em cima, ele pode trafegar por várias dimensões sem problema nenhum. Quem está embaixo, obviamente, não consegue fazer isso. Por quê? Porque é um problema de vibração. Quem está em cima sabe como mudar a sua vibração para entrar numa outra dimensão. Mas quem está embaixo, cheio de miasma, cheio de antimatéria, né, numa vibração baixíssima de ódio, de raiva, essas coisas todas, não consegue mudar de vibração, de frequência, por causa do sentimento. Porque o que muda a frequência de uma pessoa é o sentimento que ela emana. Por isso que é difícil colapsar a função de onda para algumas pessoas. Por que para algumas pessoas elas fazem assim e criam a casa, carro, apartamento imediatamente, praticamente? Por causa da emanação de amor que essas pessoas têm. Sem ansiedade, sem por pressão, sem desespero, sem pânico, etc, etc. Só amor cria tudo que necessita para a sua própria vida. Agora, se a pessoa está numa frequência baixa, de um sentimento baixíssimo, o que ele pode criar? Nada. Porque para criar, para colapsar a onda, é preciso que não tenha ódio, raiva, inveja, que são frequências baixíssimas. Com essas frequências,
A pessoa não consegue colapsar, porque o ato de colapsar é um ato por essência, por definição, divino. Só o todo colapsa a função de onda. Quando o ser humano colapsa a função de onda, na verdade, é a centelha divina dele que está colapsando aquela função de onda. É a centelha que está criando todas as oportunidades para que aquela pessoa possa crescer e evoluir. Deixa o ego de lado, como se fala, e deixa a centelha trabalhar. Então, se a centelha está adormecida, né, ou encapsulada num ego astronômico que só vê os próprios interesses, como que essa centelha pode comandar a vida da pessoa se tudo naquele ser está voltado para prejudicar, para provocar dor, sofrimento, poder, submeter os outros, né, explorá-los, etc., torturá-los, etc., etc., etc. Um ser cujo sentimento seja o tempo inteiro, praticamente, só nesse sentido de poder e ódio, como que ele pode criar algo bom? Impossível. Só pode criar se tiver sentimento de amor. É a mesma situação de quem quer entender mecânica quântica. A ciência exige, quanto mais avançada, exige um maior grau de abstração de raciocínio para se poder entender tal grau de complexidade. Então, quanto maior o raciocínio abstrato, maior o poder que existe. Uma pessoa que só consegue calcular quanto precisa de cimento, cal, areia, ferro, tijolo para levantar as paredes de uma casa e mais nada. Qual é a capacidade de abstração que tem essa mente? É mínima, mínima. Se você começar a pedir que faça cálculos para construir um edifício de 20 andares e todos esses materiais, etc., etc., essa pessoa entra em pânico. E se você deixar que essa pessoa faça, o prédio desaba. Para que possa levantar um prédio de 20 andares, a pessoa tem que ter enorme capacidade de abstração para poder fazer os cálculos necessários para o edifício. Isso faz, esta situação, é um autolimitador para que, depois de um certo ponto, a pessoa vai, abstrai. Chega uma hora que ela encosta no limite, na fronteira da ciência, no limite, digamos, da física. Além daquilo, não é mais física, é metafísica, está além. Para que a pessoa possa entender, nesse nível que está aqui, ou mais em cima, o grau de abstração tem que crescer exponencialmente também. É por isso que o sistema se autoprotege desta forma. A pessoa pode subir de conhecimento, né? Vai ganhando conhecimento, até um certo ponto. Então, mas dali ele não passa. Digamos, as pessoas que optaram pelo crime, então elas conseguem organizar quadrilhas e crimes, mas isso tem um limite por si só, porque a capacidade mental de organização de pessoas, administração de mão de obra, de pessoal, de estrutura, tudo isto, logística, exige um cérebro já que é capaz de abstrair muito.
É como administrar uma empresa com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil funcionários. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Por quê? Porque ele tem que pensar em todas as variáveis ao mesmo tempo, em tomar as decisões considerando todas as variáveis. Se ele esquecer uma variável, aquilo pode quebrar a empresa, porque ele esqueceu aquele detalhe e aquilo era crucial. Portanto, o mal, como se fala, ele vai, mas ele tem um limite por si só. Porque para ele poder fazer o mal em maior escala, ele tem que aprender muito. Então aí ele teria que estudar muito, né? Ele teria que fazer cursos, teria que entrar numa universidade e assim por diante, para ele aprender muito para poder gerir uma coisa maior. Se ele tiver contato com toda essa estrutura de conhecimento, a tendência dele, já que ele tem todo esse conhecimento, é não precisar mais ser do crime. Ele ganha o que ele precisa sem ter que optar por prejudicar ninguém. Agora vamos supor que ele queira fazer mais coisas. Quanto maior o objetivo, maior o grau de abstração que esse ser tem que ter. Então, no caso, por exemplo, da mecânica quântica, o poder que existe neste conhecimento é absolutamente infinito. Por quê? É a essência do universo, é como funciona esse universo físico. E todo o universo que seja baseado em atômico, em átomos, é a mecânica quântica que explica. Portanto, esse conhecimento é de um poder descomunal. Ok, quando se fala poder descomunal, os olhinhos brilha, né? Dos negativos, brilha. Nossa, já pensou a gente com este poder descomunal na mão? Nós temos que conseguir aprender esta coisa. Bom, então, logicamente, né, eles pegarão os livros de mecânica quântica para estudar, e os vídeos e tudo mais. Aí eles começam a ler os livros e ver, né, e daqui a pouco eles falam assim: não estou entendendo nada do que está falando aqui. Isso aqui é grego. Pois é. Essa é a questão. Para poder entender um nível superior de conhecimento, a pessoa tem que ter um nível superior de abstração. E para ter esse nível superior de abstração, é estado de consciência. A pessoa tem que ter feito uma elevação de vibração. Porque só numa determinada vibração, ela consegue ter abstração e entender algo metafísico. Quanto mais sobe, mais abstração precisa e mais vibração precisa. E o que tem aqui embaixo? A vibração baixa, aqui embaixo qual que é? Ódio. E a vibração que vai subindo, 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 aqui o que tem? Amor. Portanto, é impossível para o ser que odeia subir de conhecimento além de um certo ponto. Dali não passa. De jeito nenhum. Porque ele olha e não vê. Não é? Lembra? Quem tem olhos, veja. Então, quem tem ouvidos, ouça. Esse versículo é essa história. Quem consegue ouvir é quem já está na vibração que consegue ouvir. Os outros não conseguem. Podem se descabelar e não conseguem. É absolutamente ininteligível a coisa. Por isso que quando se explica esse assunto, para muitas pessoas é uma coisa grego, como se fala, né? É por isso, é preciso haver uma mudança de frequência para poder entender certos assuntos. Aí depois, vamos supor que limpa a energia negativa, limpa, e quanto mais limpa, mais elevação espiritual acontece. O que é uma catarse? Tem muita gente que faz confusão com essa terminologia.
Uma catarse é uma mudança espiritual, é uma transformação espiritual, uma transcendência. Não é simplesmente resolução de algum trauma do passado, desta vida. Isso é uma terminologia de psicologia. No nosso caso, é uma transformação espiritual. À medida que a pessoa limpa, ela começa a ter outra visão espiritual do universo. Então, ela não tem mais essas questões, será que Deus existe? Eu não aceito, eu não acredito, essas coisas todas. Passa a ser o óbvio que exista, que seja assim, que tudo está organizado da maneira correta, que está tudo andando, está tudo no caminho, dentro das possibilidades dos seres que estão vivendo num determinado planeta, ou numa determinada dimensão. Então, tem N exemplos desse tipo. À medida que a pessoa limpou, para ela não tem nenhuma dificuldade de entender como funciona o universo, como a gente fala, como funciona o universo. Né? Tem essa dimensão, depois tem a dimensão astral, né? Depois tem uma outra, depois tem uma outra, depois tem uma outra, e assim por diante. Não tem, passa a ser o óbvio, banal, entender isso. Então, aquilo que, digamos, 1 ano atrás era uma dificuldade, depois de um tempo que a pessoa foi soltando, isto se a pessoa solta, é lógico, não é? Se a pessoa está soltando, se ela não está mais apegada no passado, não é? Se não está apegada em tudo aquilo que aconteceu há 10 mil anos atrás, 50 mil anos, se ela resolve soltar, isto é, vamos traduzir para outro nome, se ela resolve ajudar indistintamente, incondicionalmente, ela limpa esse passado. É crédito, débito. Quanto mais crédito entra, pagou, limpou o débito, a evolução é uma coisa assim. Não é assim como normalmente acontece, né? Lenta e gradual. Por quê? Porque resiste-se de todas as maneiras a qualquer mudança da zona de conforto. Se a pessoa deixar, se ela colaborar, ela muda rapidamente. Em um instante, ela limpa tudo isso e dá saltos e mais saltos numa única vida. Não é uma coisa que precisa de N vidas. Não. Pode ser muitíssimo rápido. Mas o detalhe é o seguinte: tem que fazer isso aqui. Soltar. E soltar é uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano. Porque o apego na matéria é algo gigantesco. Lembra? Vibração baixa, não consegue entender as abstrações, não consegue entender o mundo metafísico, portanto só vê matéria, come, bebe, dorme, só vê isso aqui. O que eu tenho que fazer para sobreviver? Comer. Então, se eu não consigo ganhar por um jeito, eu tomo do outro, eu assalto, de qualquer jeito eu ganho e acumulo, porque se ele não sabe como funciona o universo, ele sempre tem medo de que falte, né? Então, como que você vai falar? Não, assaltou, né? E contenta com um assalto de, digamos, precisa de 3 mil reais para viver, paga aluguel, não sei o que, 3 mil. Então, vocês já viram isso? O sujeito assalta, ganha os 3 mil e para de assaltar. Vocês já viram assaltante que tem pouca ambição? É uma contradição em termos, mas é por causa disso. Como ele não entende, é uma selva. Então, na selva, o que faz? Toma do outro, não é? Só que os animais, eles fazem isso só para a subsistência deles, para a alimentação deles, só o necessário para manter, e assim que se mantém todo o ecossistema funcionando. Ninguém sai armazenando gnu, né? Já viram o crocodilo fazer um estoque de gnu morto num prédio enorme?
Pois é, eles não fazem isso. Matam o gnu suficiente para eles comerem. Comeram, então eles ficam um tempão sem comer. Os gnus podem passar tranquilamente pelo rio, que nenhum crocodilo faz mais nada. Eles ficam lá deitados fazendo a digestão. Quando eles tiverem fome, aí eles saem e trabalham de novo. Só para isso, ninguém fica armazenando. Mas o ser humano, como ele já tem essas questões existenciais, né? Será que Deus existe? Então, é melhor eu me precaver. É assim que eles pensam. É melhor eu me precaver. Vou assaltar todo mundo e vou armazenar. E quanto mais, melhor. É assim que o problema geral é criado, né? Porque você imagine a quantidade de pessoas nesse planeta com este raciocínio. Sempre que se fala para uma pessoa que está tendo algum problema, fala, solta isso, seja qualquer coisa que seja. Solta isto, deixa ir, deixa embora. Não, de jeito nenhum, não. Perdoa, não solta. Olho por olho. Aí, o problema persiste. Então, a pessoa sofre desnecessariamente por causa de quê? De apego, puro apego. Bastaria soltar, que tudo se resolveria. No caso dos vendedores, isso aí é uma coisa inacreditável. O cliente chega perto da loja, o vendedor voa em cima do cliente. Ele já põe uma pressão terrível, interna e externa, porque não é só externa de já chegar né? Não, é interna de que eu tenho que vender, eu tenho que fazer esse sujeito comprar. Só essa ansiedade de ter que vender, ter que faturar, já paralisou o processo. Isso é o oposto do colapso da função de onda. O colapso é soltar. Um único pensamento. Pensou, sentiu, está criado, acabou. No devido tempo aquilo aparece. Claro, lembra? Trabalhar, estudar, a porta abre, você faz, ganha. Né? Não é pensamento mágico. É manipulação da energia. Você criou, aquilo entrará na sua vida se você não sabotar o processo, não resistir, etc. Né? Lembra? A porta abre? Pois é, aí a pessoa fala, mas não abriu porta nenhuma. Será? Você precisava de um dinheiro, de uma informação, de uma indicação, de qualquer coisa assim. Você está tomando um cafezinho num shopping. Aí encosta uma pessoa do seu lado para tomar um café também, só que ele é da outra raça, da outra cor, da outra, qualquer que seja, é diferente. Aí você já olha e já distância, para lá e eu aqui. Né? Eu não me misturo com essa gente, seja qual for. Adivinha, essa pessoa que estava do seu lado, que você não fala com eles de jeito nenhum, é o que tinha o contato, o negócio, o capital, seja lá o que for. Essa pessoa era a porta. Essa pessoa era a porta. Aí você fala, não quero saber desse povo. Tá. Aí, lá na frente, você encontra outro, igual outra situação também. Não, esse povo também não quero saber, esse também não quero saber, esse também não quero saber. E todos esses são portas. Uma porta abrindo após a outra, para você conseguir lá o seu carro na garagem. O que você fez? Não. Bom, o que o universo faz? Ele põe uma porta, 2, 3, porque você pediu o carro, né? Então ele foi pondo porta para você ganhar o dinheiro para conseguir o carro. Depois de não sei quantas portas que você falou não, por lógica, chega-se à conclusão que você não quer realmente, né? Porque o universo abre a porta, você não entra, então você não quer o carro na sua garagem. Aí para, aí o processo para. Aí depois de 1 mês, ou 2, ou 3, a pessoa vem e fala, não acontece nada, não senti nada. Daí
Basta fazer algumas perguntas para começar a parecer que, aconteceu tal coisa, realmente, mudou isso, agora eu estou sentindo assim, e teve aquilo. Se não fizer essas perguntas, nem consegue perceber todas as portas que se abriram na frente da pessoa. O sistema, o todo, abre portas o tempo inteiro para a solução de todos os problemas. Todos. Precisa de uma vida para resolver os problemas causados 10 mil anos atrás? Paciência. Palavrinha complicada. Paciência. Paciência. Se o grau de carga negativa, de miasma, é tamanho que para poder limpar aquilo, há necessidade de 10, 20, 30, 80 anos de uma vida, ou de 2, ou de 3, o que tem que fazer? Tem que passar por esse período, de 1, de 2, de 3, de 10, seja lá o que for, para poder limpar. Então você passa uma vida, aí você ajuda, outra vida, ajuda, outra vida, ajuda. Aí no meio do caminho faz que nem o coleguinha lá de escola do meu cliente. Ai, que chato. Tem que ajudar os outros. Que chato. Pois é. Então, vejam esta situação desse garoto. Com 12, 13, 14 anos, ele já acha chato que tem que ajudar os demais. Que ele vai evoluir, crescer, e aí o que ele faz? Ele ajuda. Ele acha chato. Então, esse ser humano terá um longo caminho de aprendizado pela frente. Até ele trocar de opinião, pode ser que não seja nesta vida, né? Pode ser que precise de... Até que ele ache... Você imaginou sair do chato para o prazer? Porque você tem que... Lembra? Prazer de ajudar os demais, ganhar endorfina. Até ele entender isto e sentir, porque não é ajudar por lei. A lei manda que eu ajude. Então, vamos achar as senhorinhas na rua e atravessá-las de calçada, né? A lei manda fazer isso. Isso não significa absolutamente nada. Quem fizer dessa forma não ganha endorfina nenhuma. Aí atravessei a velhinha, né? Daqui a pouco vão falar assim. Mas eu peguei a velhinha e atravessei uma velhinha. Não senti coisa nenhuma. Aí peguei 2 velhinhas, 3 velhinhas, 4 velhinhas. E não senti nada. Esse negócio não funciona. Desse jeito, é claro que não funciona, porque não é mental. Só gera a endorfina se a pessoa sentir amor e atravessar a senhorinha para o outro lado. Se não tiver o sentimento de amor, é pura legislação. É nada. O todo é puro amor. A única forma que ele entende é amor. Se você amar incondicionalmente, você sobe para perto dele. Entra em fase, como se fala. Então você pode sentir um pedacinho do que ele sente. E quanto mais você sentir, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você dá. Quer dizer, solta. Quanto mais você dá e quanto mais você solta, adivinha o que acontece? Mais entra para você. Você recebe mais. Ganhou mais. Você dá mais. Resultado, vai ganhar mais. Aí você dá mais ainda. Aí o resultado vai ganhar mais ainda. Que tem uma regra geral que diz o seguinte: o todo não se deixa vencer em generosidade. Nunca. Nunca. Lembra? O todo é tudo. Portanto, a parte pode dar bastante, mas o todo, mais. Então, quanto mais a parte der, mais o todo dá benesses para aquela parte. Aí aquela parte distribui mais. Aí o todo dá mais para aquela parte, que distribui mais. É assim que funciona o universo. É um canal.
A parte é um canal do todo para tudo, todas as benesses, alegria, amor, etc, etc. Que o todo põe na vida da pessoa é para passar pela pessoa, passar um canal. Passa e distribui. Distribui, entra mais, distribui mais, entra mais, distribui mais. Infinitamente. Sem se preocupar em guardar tesouros, lembra, né? Caixa forte, ouro, pedras. Lembra de um versículo que fala: guardai os tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem? É isso aí, é exatamente isso. Você não precisa guardar nada, porque vem mais. Não, agora tenho que falar, né? Não vai tirar isso do contexto, que o Hélio falou, não é para fazer poupança, vamos torrar tudo que a gente ganha, ficamos na miséria. Aí a culpa é do Hélio, porque o Hélio falou que não precisava poupar. Não é nada disso que eu estou falando. Lembra? Contexto. Isso é sentimento. A pessoa que tem esse sentimento da abundância, o sentimento intrínseco de prosperidade, quanto mais ele dá, mais entra para ele. Aí ele dá mais. Mas isso é intrínseco, isso é um sentimento. O colapso da função de onda é um sentimento de amor. Por isso que a pessoa próspera, ela pode ajudar sem parar, que entra mais. Por quê? Porque ele tem esse sentimento de amor, que faz o colapso da função de onda. Aquele que tem o sentimento de escassez, que pode faltar, não tem para todo mundo, é uma batalha, etc, etc, esse não colapsa, porque está emitindo ansiedade, medo, dúvida, tem que pôr pressão em cima do cliente. Entra alguém lá no prédio, né? Tem um lançamento de um edifício. Entra alguém, os corretores voam em cima do sujeito. Ou então tem lá a roleta, claro, né? Você é o próximo. Então, quando entrar alguém, voa em cima dele e põe pressão. Essa é a orientação que o corretor recebe. Eu tenho N casos, né? De clientes corretores. E todos relatam a mesma coisa. Que a orientação é para pôr pressão em cima do visitante lá do estande. Resultado? Não vende. Corretor 1 ano sem vender um apartamento. E os apartamentos não se vendem? Vendem, se vendem. Mas aquele corretor que põe pressão tem uma extrema dificuldade de fechar um negócio. Porque ou é pressão em cima da pessoa, ou é aquela interna, como eu falei. Aquela história lá de que eu tenho o quê? Né? Eu preciso. É vida e morte. Não funciona. O que funciona? Fácil. Ajuda o cliente que foi olhar os apartamentos. Veja quais, levanta quais são os problemas dele e ajude na solução dos problemas dessa pessoa. É simples. Mais simples e mais eficiente, impossível. Isso eu falo um mês, depois eu falo no outro mês, depois eu falo no outro mês, no outro mês, no outro mês, no outro mês. Entra ano, sai ano. Vendeu alguma coisa? Nada. Pois é. Enquanto não tiver a intenção de ajudar o outro, não vende. A construtora acaba vendendo, é lógico, porque tem uma demanda reprimida gigantesca, mas alguém entra lá e fala, eu quero comprar, não quero nem saber. Aí você não vendeu, ele comprou. Você virou um tirador de pedido. É diferente. Você não vendeu nada. Para vender tem que ajudar, é o oposto. Não é tomar do outro, é dar, é ajudá-lo a resolver os seus problemas. E isso o que é? Soltar. Sem medo, sem ansiedade, sem pânico, sem desespero,
Mas para fazer isso, a pessoa tem que ter uma filosofia de vida que ela tenha entendido e sentido como é o todo. Que ela tenha sentido amor. Aí ela pode passar amor para o cliente e, inevitavelmente, o cliente compra. Por quê? Porque ele sentiu amor. E amor é a coisa que mais atrai no universo. É impossível resistir. Impossível. Agora, atenção para o detalhe. Não é para fazer isso politicamente, né? Ah, não, então eu vou amar aquele sujeito que vai entrar lá no prédio que eu vou vender um apartamento para ele. Ah, não vendeu. Não vendeu. Pois é, não vende. Porque não é técnica. Isto não é técnica, isto não é manipulação, isto não é política. Isso tem que ser genuíno, tem que ser de dentro. Se a pessoa sente isso, ela não está mais preocupada, adivinha, em vender. Essa é a diferença. Aquele que não está preocupado em vender é o que vende, porque ele só está preocupado em ajudar. E aí ele atrai cliente sem parar. Basta ter o sentido. Agora, se vocês veem a dificuldade que existe nesse planeta de se vender, dos corretores, vendedores e etc. Qual é a problemática fundamental? É a crença no todo, é o sistema de crenças. Se você sente a centelha divina dentro, você não põe pressão, porque você sabe que tudo está funcionando em divina ordem e em paz. Está tudo funcionando. Não precisa pôr pressão, que o todo está atento a cada fio de cabelo seu. Antes que você sinta a necessidade de alguma coisa, ele já sabe que você está tendo aquela necessidade e já está providenciando a solução dos seus problemas. A solução só não aparece porque o ego entra no meio do caminho e fala, não, eu não quero solução assim, eu quero assado. Teria que soltar para ter a solução. Não, eu não solto. A prosperidade acontecerá por aqui. Não, tem que ser por aqui. Assim não funciona, entendeu? A pessoa, por exemplo, sai de um emprego. Aí, por alguma condição, o novo emprego não dá certo. O que a pessoa faz? Tenho que voltar no antigo. Aí isso vira uma obsessão que tem que voltar na empresa antiga, de qualquer maneira. Dia e noite só pensa nisso. E para tudo. Paralisa a vida toda. Para o emprego que está trabalhando e para tudo, porque eu tenho que voltar naquela situação que não era ideal. Isso aqui é trágico, porque não era ideal, não era um mar de rosas. Mas por algum, como a troca não foi como eu queria, então agora eu quero voltar no passado. Por mais que apareça oportunidade, outras portas, outros empregos, outros trabalhos, ou mesmo onde a pessoa está, não, eu não quero. Eu quero voltar onde eu estava. E aquilo onde estava já não existe mais. Porque aquela empresa já mudou, já tem uma crise, já demitiu centenas. Não existe mais aquele mundo passado daquela empresa que a pessoa trabalhou. Mas ela quer voltar ali, de qualquer maneira. E bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Casos assim, N. O que tem que fazer? Solta o passado. Para o futuro, olha para frente. Não está bom? Arruma outro emprego, para frente. Basta soltar. Mas quando se impõe um ego desta forma, que tem que ser o que eu quero, então eu tenho que voltar naquela empresa, o problema fica insolúvel. Então a pessoa passa a ter problemas, mais problemas, mais problemas, mais problemas. E não tem solução. E quer solução mágica.
Por alguma forma, tem que abrir uma vaga que eu possa voltar para lá. E aí ela pede para uma pessoa rezar, e pede para outra rezar, e outra rezar, e assim por diante. Como se contrariar o colapso de função de onda que ela está fazendo fosse funcionar. Aquele que está colapsando depende dessa pessoa que está colapsando também. Todos colapsam, todos. Tem um cruzamento, tem um farol no cruzamento. Este aqui quer que fique verde para ele, e este aqui também quer verde. Então, os dois querem verde. Como é que faz? Impossível. Para um dos dois fica vermelho. Aí sempre na mecânica quântica levantaram essa questão. E aí agora? Eles não colapsam a função de onda, então todos não tinham que ficar vermelho, verde? Não. Quem colapsa nessa situação? O todo. Nesta situação em que há um conflito de interesses, em que um humano colapsa uma coisa que é contrária ao que o outro colapsa, quem decide o colapso final é o todo. Aí resta ao farol vermelho ter paciência e aceitar o que o todo decidiu. Agora, se a pessoa não entende como funciona todo esse entrelaçamento, lado material, lado espiritual, todas essas leis, né? A causa e efeito ao longo dos milênios, etc, etc. Como que ela aceita que para ela está vermelho no momento? Não, tem que virar verde agora. Então atravessa no vermelho. Aí faz o quê? Bate no outro carro. Vamos supor que faleceu o motorista do outro carro. O que aconteceu com esse do vermelho? Mais energia negativa debitada nele. Por quê? Não aceitou que o todo é que decide o colapso final da onda. Sabedoria é uma coisa simples em última análise. Existem coisas que você pode modificar na sua vida. E tem coisas que você não pode modificar. Sabedoria é entender o que você pode e aceitar o que você não pode. Tem até os 12 passos que falam disto. E isto é extremamente importante. Tem N situações das infinitas possibilidades que nesta vida a pessoa pode mudar e deve mudar. E tem outras que ela não tem como mudar. E para isso ela precisa ter aceitação e saber diferenciar de uma coisa da outra. Porque senão cai no comodismo, na zona de conforto, né, e na autossabotagem. Fala, não, isto eu não tenho como modificar. Isso eu só posso aceitar. Então não muda nada, não luta, não estuda, não melhora, não evolui. Vai para lá. Volta para cá, mesma história, vai e volta, porque cai nesse raciocínio comodista. Porque isso é a pura zona de conforto. As possibilidades de melhoria, de evolução, são gigantescas, praticamente ilimitadas. São muito poucas coisas que a pessoa não pode mudar na vida dela. Um anão nasceu, tem 70 centímetros, quer jogar na NBA. Não dá. Isso não tem colapso de função de onda que faz uma coisa dessa mudar. Ele, geneticamente, ele está circunscrito a uma condição X. Então ele tem que aceitar e tirar o melhor daquela situação que ele está. Esse é um exemplo perfeito para essa situação. Tem coisas que não tem como mudar. E tem coisas que a pessoa tem que mudar para ela evoluir. Para que na próxima vez, aquela coisa que ela não tem como mudar nesta vida, ela pode mudar na outra. Ou na outra. A ideia é que não exista
nenhum obstáculo na evolução da pessoa. Se ela faz tudo que pode numa vida, na próxima ela está no outro degrau, um acima. Se ela faz tudo que pode nesta vida, ela alça para a próxima. Se ela faz tudo que pode nessa, e assim vai. E vai exponencialmente, não é linear. É uma progressão geométrica ou exponencial. Não existe limite. É a quantidade de bem que a pessoa resolve fazer. Simplesmente. Não depende de escola, de escolaridade, de dinheiro, não depende de nada. Nada. Nenhuma variável. Fazer o bem é intrínseco na centelha. Então, um mendigo, se ele resolve fazer o bem, indistintamente, ele melhora de vida num instante. Se ele fica num farol pedindo ajuda, ou vendendo, ou pedindo esmola, se ele transmitir amor para todo carro, para todo motorista que parar ali, imagine que não haverá um que ajudará essa pessoa. Evidente. São milhares e milhares e milhares que passam. Mas, se essa pessoa emanar raiva, inveja, ciúme, por que ele tem? Por que eu não tenho? Por que eu estou nessa situação? Né? Aí Deus é injusto. Eu não aceito Deus. Pronto. Aí ele eterniza a situação que ele está, porque ninguém o ajudará quando sente uma onda de raiva, de ódio, de inveja para cima de si. Agora, se ele amar, está resolvido o problema. Mas a questão volta, né? Se ele amasse, por que ele estaria naquela situação? Pois é. Puxa 10 mil anos atrás. Se ele amasse 10 mil anos atrás, agora ele não estaria desta forma. Se ele soltasse 10 mil anos atrás, agora ele não estaria naquela situação. Por isso que é complicado, né? Resolver o problema de toda esta dor, esse sofrimento, esta miséria, etc., violência, etc. Por quê? Por que é tão difícil? É por causa disso. Por quê? Prende-se agora como se prendeu há 10 mil anos. A pessoa não solta nada. É uma selva, ela enxerga isto aqui como uma selva, então ela prejudica, vai agregando. Lá na frente a situação, devido à carga tamanha de energia negativa, fica extremamente difícil. E fica cada vez mais difícil. Que o ponto final da história não é ser um mendigo. Ele desce mais. Eu estou falando que todo mendigo há 10 mil anos atrás fez. Né? Lembra? Não pode tirar do contexto o que eu estou explicando. Casos e casos. Tem seres que encarnam para ter uma vida, vamos dizer, de extrema dificuldade, para poder ajudar e ensinar aos demais. Ele veio prestar um serviço, então ele está numa situação horrível para que os demais do entorno dele possam evoluir. Então, não pode julgar, como o mestre falou, por quê? Porque não tem todas as informações. É simples. Por que não pode fazer julgamento genérico desta forma? Por causa disso. Porque você não sabe o currículo vitae desta pessoa. E se ele está aqui só para ajudar? E ele se dispôs a passar uma série de problemas para ajudar os demais? Porque aquela pessoa que está com problema, ela está dando, no frigir dos ovos, ela está dando uma tremenda oportunidade que o entorno dela possa ajudá-la. E se as pessoas a ajudarem, ganham endorfina. Então ajudou, ganha endorfina. Ajudou, ganha endorfina. O sujeito descobre que se ele fizer o bem, ele se sente bem. Então ele faz mais o bem. Então, lenta e gradualmente, ele evolui até um ponto que ele não precisa mais ganhar endorfina. Ele ganha, é lógico, é óbvio, isso é inerente ao sistema. Mas ele não está mais preocupado
em ganhar endorfina. Esse é o próximo passo aqui em cima, é esse. Não estou preocupado com a endorfina. Aqui em cima, o que essa pessoa sente? O ser que chegou aqui. A alegria de servir a Deus. Pura e simplesmente. Só isso. Mais nada. Não precisa de prêmio, não precisa de nada externo, não precisa de agregar nada. Isso vem por decorrência, porque o todo não se deixa vencer em generosidade. Então, é inevitável que vem. Mas, quando o ser chega nesse ponto, ele faz sem nenhum interesse, porque a alegria dele está conectada com a alegria do todo. Então, entrou em fase, alegria com alegria, entrou em fase com o todo, então a alegria do todo está fluindo para ele e através dele. Uma ínfimazinha parte da alegria do todo, é lógico, né? Lembra? Frequência, né? O todo, a frequência do todo é infinita. O ser, a parte, só pode receber uma ínfima parte da alegria, do amor do todo, é que cabe, né? No copo. Porque se você puser um liquidificador de 110 no 220, você torra o liquidificador. É a mesmíssima coisa. Então o todo regula que entre para você a alegria, a prosperidade, o amor, etc, etc, na medida da sua capacidade de recepção disso. Então você fica lotado de amor. Aí você cresce, porque quanto mais amor entra, mais aumenta a vibração, mais você cresce. Aí você consegue receber mais. Aí você recebe mais, aumenta a sua capacidade. Aí você recebe mais de acordo com a nova capacidade. É um círculo vicioso, é uma espiral evolucionária. Nesse ponto é que o nosso amigo que escreveu, né, que não aceito, tem que chegar. Sentindo a alegria de servir ao todo, você para de se preocupar se está servindo a fulano, beltrano, né? Não importa, é irrelevante. Ai, mas esse sujeito foi um criminoso. Não importa, não cabe a você nem julgar, nem executar. A você só cabe ajudar. O todo cuida dele. Isso é amor incondicional. Não se faz julgamento, só se ajuda. Indistintamente, ajuda. Neste patamar, vocês já imaginaram? Bom, se houvesse uma coletividade que chegasse nesse ponto, bom, isso seria, não é? O que se fala o paraíso celestial, as instâncias superiores, é nesse patamar que se chega. Se todo mundo quer ajudar todo mundo, sem ninguém ver seu próprio interesse, é a perfeição. Isso é o todo. O todo individualizado, individuado. Né? O todo dentro de cada um, a centelha, todas as centelhas que são o próprio todo, ajudando todas as outras. Isso é a perfeição. É nesse ponto que tem que chegar. Agora, vai levar milhões de anos para poder chegar aqui? Não precisa. Basta que a pessoa, aqui e agora, sinta amor. Só isso. Só isso. Sentiu, a vibração aumenta. Sentiu, a vibração aumenta mais, sem parar. Sem parar. E à medida que sobe, limpa tudo que está de negativo atrapalhando. E quando chega no 100% do amor, sobra o quê? Onde que ficou a ansiedade, o medo, o desespero, a pressão para vender, a exploração? Onde fica isso? Não tem lugar para nada disso. Não tem lugar.
Então, se o amor preencher o todo daquela parte, daquele ser, daquele humano, todos os problemas dele estão absolutamente resolvidos. Todos. Mas para isso é preciso soltar os interesses particulares. É o que se chama soltar o ego, deixar o ego de lado. Porque o ego puxa que tem que ser o que ele quer, tem que ser do jeito que ele quer, eu quero porque eu quero. Ele quer forçar a situação. Isso é ego. Quando você abandona esse tipo de intenção, de desejo, é a liberdade total, absoluta. Do outro lado, só tem você dar, porque você já não está procurando o seu próprio interesse. Se você não procura o seu interesse, você está trabalhando em função do interesse de quem? Do todo. Não é do interesse do outro. Não é? Porque a pessoa tem o ciúme, a inveja, porque eu vou ajudar o outro. Não é? Aí já, não, ele não merece. Aí já começa, não tem que pensar em nada disso. Não tem que ser uma relação da pessoa com outra pessoa. A relação é de uma centelha com a outra centelha. E neste caso, que é centelha com centelha, a relação é com o todo, porque a centelha é o todo. O único todo, hein? O único. Então, não tem dois. Não tem, como eu já falei, não tem a centelha A, centelha B, centelha C. Não existe isso. Existe a centelha divina, que está dentro do fulano A, do B e do C e etc. Mas é a mesma, é o mesmo todo, é a mesma divindade que está presente dentro de cada um. Porque senão, como eu já falei, né, se for por esse caminho, daqui a pouco, não, tem o bando da centelha de cá e o bando da centelha de lá. Pronto, voltou tudo na estaca zero. Porque só é possível fazer guerra quando não se admite a existência da centelha divina. Toda a oposição que existe neste planeta ao reconhecimento da existência da centelha divina é por causa disto, é por causa da guerra, dos interesses, dos negócios da guerra. É por isso que toda a ideia metafísica sobre a centelha divina é combatida ferozmente. Por isso. Por causa de que aí não pode haver mais guerra. Aí não pode haver mais você ter um operário escravo, não é? Como tem N pelo planeta no momento, pessoas trabalhando por $2 por dia, trabalhando, não é mendigo, hein? Trabalhando. Em N fábricas, por todos os locais, por todos os continentes. Como que pode existir uma coisa dessa? É impossível, se a centelha for reconhecida. E no caso da prostituição, por exemplo, vários países, no momento, já colocam o resultado financeiro da prostituição como fazendo parte do produto interno bruto, o famoso PIB. A renda de produtos e serviços que um país produz durante um ano. Já existem vários países em que eles incorporaram no PIB, os economistas puseram no PIB daquele país, drogas e prostituição. Parece incrível, parece... É real. Drogas e prostituição. Quer dizer, quando se chega nesse ponto em que a prostituição é aceita, quer dizer, colocada oficialmente como
um produto de serviço que pode ser agregado no PIB do país, no cálculo do PIB. Esta é a situação atual do planeta Terra. Como que pode-se acabar com isto, resolver esse problema da exploração sexual de menores e maiores, o tráfico de mulheres na Europa do Leste para o resto do mundo? Como que se pode resolver isso se o resultado financeiro disto é visto como fazendo parte do PIB, da produção do país? Normalmente, como se produz um carro, como um dentista trabalha, tem o produto da prostituição. Esta é a situação atual. Essa notícia saiu esta semana. E tem a lista de países que já estão incorporando. Então imagine, né, se já tem 2, 3, 4, 5, meia dúzia incorporando a prostituição no PIB, lógico que daqui a pouco teremos 10, 20, 30, 50, todos, né? Porque, nossa, já imaginou quanto que pode aumentar, né, estatisticamente o PIB deste país, né, qualquer país, se nós pusermos todo o rendimento financeiro disto? Pois é. Aí a gente volta lá atrás. Esta pessoa que está fazendo essa exploração, não a pessoa que está sendo explorada, mas a pessoa que foi lá no leste europeu, né, e que capturou, drogou e pegou uma menina de 12, 13 anos e levou para a África, levou para o Oriente Médio, levou para o leste, para o mais oeste, né, para a rodovia E55. O que este ser espera na próxima vez? Na próxima encarnação dele, ou mesmo nesta? Evidentemente que problemas e mais problemas. Então, essa espiral só pode ser resolvida quando houver amor, quando houver... Porque uma coisa puxa na outra, que puxa na outra, quer dizer, não há solução. Fica-se nessa situação eternamente. Porque o sujeito criou uma situação negativa, que depois ele viverá aquela situação, aí o outro criou essa situação negativa para ele, e esse aqui também passará a ter que viver aquela situação negativa. E aí esse aqui também, perceberam? É um círculo vicioso eterno. Isso não termina nunca. Não precisa ser desse jeito. Basta que as pessoas troquem de visão de vida, de visão de mundo, e para isso não é questão simplesmente de trocar de economia, de política, de seja lá o que for, de sociologia, etc., que não é por aí que vem a solução. A única solução é uma mudança interna. A humanidade só avança quando as pessoas mudarem internamente, quando elas aceitarem a centelha divina dentro delas. E isso é um sentimento. Não precisa fazer nenhuma cirurgia para abrir a pessoa para descobrir onde que está a centelha, porque não está nessa dimensão. Agora, na outra dimensão, vamos falar só um pouquinho da outra dimensão. Na outra dimensão, dá para ver a centelha. E aí? Só não vê, só não sabe que existe quem não quer. Porque nessa dimensão material, né, todo mundo, entendeu? Uma grande parte para falar, não, mas eu não acredito, porque eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto, eu não cheiro, eu não pego. Né? Então só existe aquilo que os 5 sentidos percebem. Essa é uma grande desculpa que os do lado de cá têm. Agora, do lado de lá, que a pessoa... essa visão está aberta, se a pessoa quiser. Qualquer pessoa que queira elevar a sua capacidade, consegue. E aí? Por quê?
fatalmente vem a questão, né? Por que que quando, se todo mundo passa para o lado astral e vivencia N situações, quer dizer, aprende N coisas, por que que quando essa pessoa volta para cá, não faz diferente? Este é o problema, que eu vou deixar para pensar. Por que que quando volta aqui, faz a mesma coisa que tinha feito na última vez? Agrega mais problema. Não precisa ser desse jeito. Agora, o que que acontece na prática? A pessoa vem, aí sofre, aí passa, sofre, volta, sofre, até de tanto sofrer, o ensinamento ou a aprendizagem é absorvida por osmose, como se fala, né? De tanto sofrer, aquilo ficou tão encarnado, forma de falar, no ser, que aí, quando ele ouve, volta para cá, o amigo fala, vamos assaltar. Não, de jeito nenhum, e sai correndo, nunca mais falo com você, entendeu? Mas, para chegar nesse ponto, que poderia ser uma vida, para chegar nesse ponto, precisa de quantas N vidas, para que a pessoa chegue aqui, quando fala assalto, não, eu não assalto, entendeu? Esse é o aprendizado. Agora, não precisa de N vidas para fazer isso. Foi do outro lado. Vocês não viram como é que é? Não viram? Não viram lá embaixo? Não viram mais, né? Como que a coisa funciona? Não é? O que cada vibração te põe em cada lugar? Né? Vibração de amor te põe num lugar, vibração de ódio te põe lá na outra situação. Não doeu? Não seria suficiente? Aí te resgatam, sai, tá? Te recuperam, tá? Então aí tem aquela longa fila, você tem o privilégio e encarna. Chega aqui, de novo. Aí volta. Aí escuta um sermão, que aí vão falar, lembra que nós conversamos? E lembra que você falou que quando chegasse lá, você ia fazer assim, assado? E nada. Pois é, amigo. Então, vamos lá, de novo, né? Mais uma oportunidade. E assim vai. Não precisa ser desse jeito. Tudo poderia melhorar, tudo, dos dois lados, do lado de cá e do lado de você aí, rapidamente. Agora, quantas pessoas têm esses mesmos questionamentos que a gente falou hoje aqui, estando aí? Então, os daqui falam, não vejo nada, portanto, não acredito em coisa nenhuma. Tá, mas e aí? Aí você sabe que quando você estava aqui, você fala, não acredito em coisa nenhuma. Mas agora você está aí você está vendo que tem duas dimensões, que os átomos são diferentes, que a realidade para você é tão material quanto é material desse lado, etc. Então é preciso pensar. Está desse lado? Então, usa todas as oportunidades de aprendizagem, de conhecimento, para que na próxima vez o salto possa ser grande. Aí chegaremos um dia em que nenhum humano encarnado vai falar que não acredita em Deus. Obrigado.